Eu te caso com meu filho se você conseguir falar em sinais com ele. A frase ecoou pela sala VIP do café como uma sentença. Risadas, olhares de deboche. Henrique Brandão, o milionário dono da Brandão Construções, acabara de transformar a vida de uma garçonete em piada. Ele nem sabia o nome dela, não importava. Para homens como ele, pessoas como ela eram invisíveis, descartáveis. Mas naquele momento, algo mudou. Algo que Henrique jamais imaginaria. Porque Raquel, a jovem de 25 anos que segurava a bandeja com mãos trêmulas, estava prestes a virar o jogo. E quando isso acontecesse, seria tarde demais para ele voltar atrás. Raquel acordava todos os dias às 5 da manhã. O despertador tocava no mesmo horário há 3 anos. Sempre o mesmo som estridente, sempre a mesma rotina. Ela se levantava em silêncio para não acordar a avó, Dona Neuza, que dormia no quarto ao lado. A casa era pequena, 2 peças numa viela estreita do bairro da Penha. As paredes descascadas contavam histórias de umidade e tempo, mas era lar, era tudo que elas tinham. Raquel preparava o café da manhã enquanto ouvia o noticiário no rádio velho da cozinha. Pão com margarina, café preto, nada mais. O dinheiro era contado. Cada centavo tinha destino certo, aluguel, remédios da avó, conta de luz, passagem de ônibus. Sobrava pouco, sobrava quase nada, mas Raquel nunca reclamava. Não havia tempo para reclamações. Havia apenas trabalho. Ela saía de casa às 6h30. O ônibus lotado, o trajeto longo. 1h20 até o Café Aroma em Grão, no bairro dos Jardins. Um mundo completamente diferente do dela. Carros importados, lojas de grife, pessoas que nunca pegaram ônibus na vida. Raquel entrava pela porta dos fundos. Sempre pela porta dos fundos. Vestia o uniforme branco e preto. Prendia o cabelo. Colocava o avental. E começava mais um dia. O café ficava no térreo de um prédio comercial de vidro espelhado. Um lugar bonito, moderno. Os clientes eram executivos, advogados, empresários, gente importante, gente que não olhava nos olhos de quem servia. Raquel conhecia cada mesa, cada pedido repetido. Café expresso duplo sem açúcar, cappuccino com leite de aveia, croissant aquecido. Ela anotava tudo com atenção. Sorria quando necessário. Agradecia gorjetas magras e seguia em frente. Mas Raquel tinha algo que ninguém ali sabia. Um talento escondido. Uma habilidade que ela aprendera por necessidade, não por escolha. 3 anos atrás, uma nova família se mudara para a casa ao lado da dela. Mãe solteira. 3 filhos. Um deles, o menor, era surdo. Miguel, um menino de 7 anos com olhos curiosos e um sorriso que iluminava o quarteirão inteiro. Miguel ficava sozinho na rua enquanto a mãe trabalhava. As outras crianças não brincavam com ele, não sabiam como. Raquel via o menino sentado na calçada, desenhando no chão com giz colorido. Sozinho, sempre sozinho, até que um dia ela se sentou ao lado dele, tentou conversar. Miguel não respondia, apenas olhava para ela com aqueles olhos grandes e tristes. Foi quando Raquel decidiu aprender. Comprou um livro usado de libras numa feira, assistiu vídeos no celular com a internet do vizinho, praticava sozinha no espelho. Demorou meses, foi difícil, frustrante, mas ela não desistiu. E quando finalmente conseguiu dizer oi em sinais para Miguel, o sorriso do menino valeu cada segundo de esforço. Desde então, Raquel e Miguel eram amigos. Ela conversava com ele todos os dias, ensinava palavras novas, contava histórias. Miguel ensinava sinais que ela não conhecia. Eles criaram uma conexão silenciosa, profunda, real. A mãe de Miguel agradecia com lágrimas nos olhos. Dizia que Raquel era um anjo, mas Raquel não se via assim. Ela apenas fazia o que achava certo. No café, ninguém sabia disso. Raquel era apenas a garçonete. A moça que trazia o pedido, que limpava as mesas, que recolhia as xícaras sujas, invisível,
Mas isso estava prestes a mudar, porque naquela quinta-feira, 14 de março, Henrique Brandão entraria pela porta do café Aroma em Grão. E com ele, seu filho, um jovem de 28 anos, elegante, bem vestido e completamente surdo. Raquel estava limpando a mesa próxima à janela quando viu o grupo entrar. 5 homens de terno, todos falando alto, rindo alto, ocupando espaço como se fossem donos do mundo. Um deles se destacava, alto, cabelos grisalhos impecáveis. Relógio dourado no pulso. Henrique Brandão. Ela já o tinha visto ali antes, sempre exigente, sempre impaciente, sempre tratando os funcionários como inferiores. Mas dessa vez havia alguém diferente com ele. Um jovem que caminhava em silêncio. Ele não falava, não ria das piadas, apenas seguia o grupo com expressão cansada, distante. Raquel notou imediatamente os gestos contidos, o olhar atento aos lábios dos outros, a linguagem corporal de quem vive num mundo que não o inclui. Ele era surdo. Ela tinha certeza. O grupo se acomodou na reserva VIP, a área separada com sofás de couro e mesa de centro. Raquel foi designada para atendê-los. Respirou fundo, pegou o bloco de anotações e se aproximou da mesa. Henrique Brandão nem olhou para ela. Apenas começou a listar os pedidos. Café, água, salgados. O jovem surdo permanecia calado. Olhava para o celular, desconectado de tudo. Raquel anotou tudo. Estava prestes a se retirar quando o jovem levantou a mão. Tentou chamar atenção. Henrique o ignorou. Continuou conversando com os outros. O rapaz insistiu. Fez um gesto. Henrique revirou os olhos. "O que foi, Gabriel?" A voz carregada de irritação. O jovem apontou para o cardápio. Fez sinais. Henrique não entendeu, ou não quis entender. "Fala direito, garoto." A frase cortou o ar. Gabriel baixou a cabeça, envergonhado. Os outros homens trocaram olhares desconfortáveis, mas ninguém disse nada. Henrique suspirou, exasperado. Olhou para Raquel como se ela fosse a culpada. "Ele quer suco de laranja. Anota logo." Raquel sentiu algo apertar no peito, raiva, tristeza, indignação. Ela conhecia aquele sentimento. Via todos os dias no rosto de Miguel. A frustração de não ser compreendido, de ser tratado como um problema, como um fardo. Mas ela não podia fazer nada. Era apenas a garçonete, não tinha voz ali. Ou tinha? Raquel voltou ao balcão. As mãos tremiam enquanto preparava os pedidos. Ela não conseguia tirar a imagem de Gabriel da cabeça. O jeito como ele abaixou o olhar, como encolheu os ombros, como se fizesse pequeno, ela conhecia aquela dor. Via em Miguel toda vez que tentava brincar com outras crianças e era ignorado. Era a dor da exclusão, do silêncio forçado, da invisibilidade. Mas havia algo diferente em Gabriel. Ele não era uma criança, era um homem adulto. E mesmo assim, o próprio pai o tratava como incapaz, como se ser surdo significasse ser menos. Raquel colocou tudo na bandeja, respirou fundo e voltou para a mesa VIP. Henrique Brandão falava sem parar, gesticulava com as mãos, contava uma história sobre um negócio milionário que fechara na semana anterior. Os outros ouviam atentos, riam nos momentos certos, concordavam com a cabeça. Gabriel permanecia alheio, olhava pela janela, via o movimento da rua, carros, pessoas, um mundo que se movia sem ele. Raquel começou a servir. Colocou o café na frente de Henrique, a água mineral, os salgados. Quando chegou em Gabriel, ela hesitou. Por um segundo, apenas um segundo, seus olhos se encontraram. Havia algo ali, uma tristeza profunda. Uma solidão que gritava em silêncio. Ela colocou o suco de laranja na frente dele. E então, sem pensar muito, fez algo que mudaria tudo. Levantou a mão direita, tocou os dedos no peito. Depois apontou para ele. Então, com movimentos simples, mas claros, sinalizou. "Seu suco, espero que goste." Gabriel congelou. Os olhos arregalaram. Ele olhou para ela como se tivesse visto um milagre.
Ninguém mais percebeu. Henrique continuava falando. Os outros continuavam ouvindo, mas entre Raquel e Gabriel, algo acabara de acontecer. Uma ponte, uma conexão, um reconhecimento. Gabriel sorriu. Pela primeira vez desde que entrara no café, ele sorriu. Um sorriso genuíno, cheio de surpresa e gratidão. Ele levantou as mãos e respondeu em libras. Obrigado. Você sabe língua de sinais? Raquel acenou com a cabeça, discretamente. Sinalizou de volta. Sim, aprendi com um amigo. A expressão de Gabriel mudou completamente. Era como se alguém tivesse acendido uma luz dentro dele. Ele se inclinou para frente. Queria conversar mais. Queria saber. Mas Henrique interrompeu. Ei, moça! A voz alta cortou o momento. Ainda tem mais pedidos ou vai ficar aí parada o dia todo? Raquel se virou. Henrique a encarava com impaciência. Ela abaixou a cabeça. Desculpe, senhor. Tem mais alguma coisa? Traga mais água e café e seja rápida. Ele nem esperou resposta. Voltou a conversar com os empresários. Raquel se afastou, mas quando olhou para trás, Gabriel ainda a observava. Havia algo diferente naquele olhar agora. Esperança. E isso era perigoso, porque esperança, quando frustrada, dói mais do que a própria ausência dela. Os minutos passaram. A conversa na mesa VIP continuava. Raquel voltou com mais água e café. Serviu em silêncio. Não olhou para Gabriel dessa vez. Não podia arriscar. Precisava do emprego. Não podia se envolver. Mas quando estava prestes a sair, Gabriel tocou levemente em seu braço. Ela parou. Ele sinalizou rápido, com urgência. Você é a primeira pessoa que fala comigo de verdade em meses. Por favor, não vá embora ainda. Raquel sentiu um aperto no peito. Mas antes que pudesse responder, Henrique percebeu. Viu o filho sinalizando. Viu a garçonete parada ali. E algo mudou em sua expressão. Curiosidade. Depois, desprezo. O que está acontecendo aqui? Henrique se levantou, alto, imponente, intimidador. Gabriel tentou explicar em sinais, mas o pai não entendia, ou fingia não entender. Fale, garoto, use a boca. Ele está tentando se comunicar, senhor. Raquel não planejou falar. As palavras simplesmente saíram, firmes, claras. Henrique a olhou como se ela tivesse cometido um crime. Eu não pedi sua opinião. Eu sei, mas seu filho está tentando dizer algo importante. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os outros empresários pararam de conversar. Todos os olhos estavam agora em Raquel. Uma garçonete negra, humilde, ousando confrontar um dos homens mais ricos da cidade. Era quase cômico, quase trágico. Henrique deu um passo à frente. Você entende o que meu filho está dizendo? Sim, senhor. Entendo língua de sinais. A expressão dele mudou. Um sorriso cruel se formou nos lábios. Ele olhou para os outros homens, depois de volta para Raquel. E então, com a voz carregada de zombaria, ele disse, língua de sinais? Uma garçonete que sabe língua de sinais? Ele riu. Uma risada curta, dura. Isso é raro, muito raro. Raquel não respondeu. Apenas segurou a bandeja com mais força. Henrique cruzou os braços. Sabe o que eu acho? Acho que você está mentindo. Acho que você quer impressionar, quer aparecer. Ele olhou para o filho. Gabriel mal consegue se comunicar com intérpretes profissionais. E você, uma garçonete de café, acha que consegue? Eu não acho nada, senhor. Eu apenas sei. Então prove. O desafio estava lançado. Henrique voltou a sentar. Apontou para Gabriel. Converse com ele, agora, na frente de todos. Raquel olhou para Gabriel. Ele parecia mortificado, envergonhado. Sacudiu a cabeça levemente, como se pedisse para ela não fazer aquilo. Mas Raquel sabia que não tinha escolha. Se recuasse agora, seria humilhada. Se tentasse e falhasse, seria humilhada. Mas, se conseguisse, ela colocou a bandeja sobre uma mesa lateral. Virou-se para Gabriel e começou a sinalizar. Como você está se sentindo? Gabriel hesitou. Olhou para o pai, depois de volta para Raquel. Lentamente ele respondeu, cansado, sempre cansado. Por quê? Porque ninguém me escuta de verdade.
Eles olham, mas não escutam. Raquel continuou. A conversa fluía, natural, genuína. Gabriel se abria. Falava sobre como era difícil estar sempre cercado de pessoas, mas se sentir completamente sozinho. Como o pai o levava para reuniões, mas nunca pedia sua opinião. Como era tratado como uma peça de decoração, um filho que existia apenas para foto. Enquanto isso, Henrique observava, a princípio com desprezo, depois com surpresa e, finalmente, com algo que parecia raiva. Porque ali, na frente dele, uma garçonete estava fazendo algo que ele nunca conseguira. Estava realmente conversando com Gabriel. Após alguns minutos, Raquel parou. Olhou para Henrique. Ele está dizendo que gostaria de participar mais das reuniões de trabalho, que tem ideias, que quer contribuir. Henrique ficou vermelho. Ele disse isso? Disse, em detalhes. Os outros empresários trocaram olhares. Um deles, o mais velho, murmurou: Henrique, eu não sabia que Gabriel tinha tanto a dizer. Mas Henrique não estava ouvindo. Ele se levantou bruscamente. Apontou o dedo para Raquel. Então, com a voz cheia de veneno, ele soltou algo cruel. Sabe de uma coisa? Você quer tanto impressionar, então vou fazer uma aposta ridícula. Se você realmente entende meu filho tão bem assim, eu te caso com ele. Que tal? Uma garçonete e um Brandão. O silêncio que seguiu foi constrangedor. Um dos empresários baixou os olhos, visivelmente desconfortável. O gerente do café, que observava de longe, deu um passo à frente, alarmado com o tom da situação. Outro empresário sussurrou: Isso é inadequado, Henrique. Mas Henrique ignorou tudo. Riu sozinho. Uma risada amarga e cruel que ecoou pelo ambiente tenso. Raquel sentiu as bochechas queimarem. As lágrimas ameaçaram vir, mas ela não chorou. Não ali, não na frente deles. Ela olhou para Gabriel uma última vez. Ele estava pálido, com os punhos cerrados, envergonhado pela crueldade do pai. O gerente se aproximou, tentando acalmar a situação. Senhor Brandão, por favor, vamos manter o respeito. Pode ir, mocinha. Henrique cortou, ignorando o gerente completamente. E da próxima vez, fique no seu lugar. Garçonete serve café, não serve de intérprete. Raquel pegou a bandeja, virou-se e caminhou de volta ao balcão. Cada passo era uma luta, cada segundo uma eternidade. Mas ela chegou. Colocou a bandeja no suporte, entrou no banheiro dos funcionários, trancou a porta e só então, sozinha, ela deixou as lágrimas caírem. Raquel enxugou as lágrimas com as costas da mão. Olhou-se no espelho embaçado do banheiro, os olhos vermelhos, o rosto marcado pela humilhação. Mas havia algo mais ali. Raiva. Uma raiva silenciosa que queimava por dentro. Não era a primeira vez que era tratada assim. Não seria a última. Mas aquilo doeu diferente, porque ela tentara fazer o certo e fora destruída por isso. Ela respirou fundo, lavou o rosto, ajeitou o uniforme. Não podia se dar ao luxo de desmoronar. Tinha contas a pagar. Uma avó para sustentar. Não havia tempo para orgulho ferido, apenas para sobrevivência. Ela saiu do banheiro, voltou ao salão e continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido. E todos sabiam. As outras garçonetes olhavam para ela com pena. Os clientes sussurravam. Alguém vira a cena. Alguém sempre via. Raquel ignorou tudo. Limpou mesas, anotou pedidos, sorriu quando necessário. Funcionou no piloto automático. Até que 1 hora depois, o grupo da mesa VIP se levantou para ir embora. Henrique Brandão passou por ela sem olhar. Os outros empresários também, como se ela fosse parte da mobília. Mas Gabriel parou, ficou para trás, esperou os outros saírem. E então, rapidamente, sinalizou para Raquel. Me desculpe, meu pai ele é assim. Mas o que você fez? Obrigado. Ninguém nunca fez isso por mim. Raquel apenas acenou com a cabeça. Não tinha energia para responder. Gabriel hesitou. Queria dizer mais. Mas Henrique gritou do lado de fora. Gabriel, vamos! O jovem se virou e saiu. A porta de vidro se fechou atrás dele.
Raquel ficou ali, parada no meio do salão vazio, sentindo o peso do dia cair sobre seus ombros. O restante do turno passou devagar. Cada minuto se arrastava. Quando finalmente deu 6 da tarde, Raquel trocou de roupa, pegou sua bolsa e saiu pela porta dos fundos. O ônibus estava atrasado. Ela esperou 40 minutos no ponto. Quando finalmente chegou em casa, já eram quase 8 da noite. Dona Neuza estava sentada na cadeira de balanço, assistindo à novela. Demorou hoje, menina. Trabalho, vó, sempre tem mais trabalho. Raquel beijou a testa da avó. Preparou o jantar. Arroz, feijão, ovo frito. Comeram em silêncio. Depois Raquel lavou a louça, ajudou a avó a ir para o quarto e finalmente se jogou na própria cama, mas não conseguiu dormir. As palavras de Henrique ecoavam em sua mente. Uma garçonete e um Brandão seria a piada do século. A risada, o desprezo, a humilhação, tudo voltava em ondas. Raquel virou de um lado para o outro, até que, exausta, finalmente pegou no sono. Os dias seguintes foram normais. Ou tentaram ser. Raquel voltou ao café. Trabalhou, serviu, limpou, mas algo tinha mudado. Ela se sentia diferente, mais alerta, mais cautelosa. Evitava a mesa VIP. Torcia para que Henrique Brandão nunca mais voltasse. Mas na terça-feira seguinte, ele voltou. Raquel viu o carro preto parando na frente do café. Seu coração disparou. Ela pensou em se esconder, em pedir para outra garçonete atendê-los. Mas o gerente já tinha designado a mesa VIP para ela. Não tinha escolha. Respirou fundo. Pegou o bloco de anotações. E foi. Henrique entrou acompanhado de Gabriel. Apenas os dois dessa vez. Sentaram-se na mesma mesa. Henrique nem olhou para Raquel. Pediu café, água, croissant. Gabriel permaneceu em silêncio. Olhava para baixo. Parecia menor do que antes. Raquel anotou tudo. Estava prestes a sair quando Gabriel levantou os olhos. Eles se encontraram e ele sinalizou, rápido, escondido do pai. Por favor, preciso falar com você. Raquel congelou. Henrique percebeu. O que foi agora? Nada, senhor. Vou buscar os pedidos. Ela saiu antes que ele pudesse questionar. No balcão, suas mãos tremiam. O que Gabriel queria? Por que arriscar? Aquilo só podia acabar mal. Mas quando voltou com a bandeja, Gabriel esperou o pai se distrair com o celular e sinalizou de novo. Volte depois, por favor. Raquel fingiu não ver. Serviu o café, colocou o croissant e saiu. Mas a mensagem ficou, gravada, insistente. Gabriel precisava dela, e contra todo o bom senso, contra toda a lógica, Raquel queria ajudar. Meia hora depois, Henrique se levantou para atender uma ligação do lado de fora. Gabriel ficou sozinho na mesa. Raquel aproveitou. Aproximou-se como se fosse recolher as xícaras e sinalizou discretamente. O que você quer? Gabriel olhou ao redor. Confirmou que o pai estava longe. E então, com movimentos rápidos, mas precisos, começou a contar. Meu pai me trata como inválido. Ele acha que ser surdo significa ser incapaz. Nunca me deixa falar nas reuniões. Nunca pergunta minha opinião. Eu estudei administração. Tenho um MBA. Mas para ele, eu sou apenas uma vergonha. Raquel sentiu o peito apertar. Conhecia aquela dor. Diferente, mas parecida. A dor de ser subestimado. Gabriel continuou. Eu tenho um projeto, uma ideia para tornar a empresa mais acessível, para contratar pessoas com deficiência, para criar um departamento de inclusão. Mas ele nem me ouve. Diz que é bobagem, que é perda de tempo. Por que está me contando isso? Porque você é a única pessoa que me viu de verdade. A única que não olhou para mim como se eu fosse quebrado. E eu preciso de ajuda. Preciso de alguém que acredite que eu posso fazer diferença. Raquel ia responder quando viu Henrique voltando. Ela recolheu as xícaras rapidamente. Afastou-se. Mas antes de sair, sinalizou uma última coisa. Eu acredito em você. Gabriel sorriu. Pela segunda vez desde que se conheceram, ele sorriu. E aquele sorriso mudou tudo. Nos dias seguintes, Gabriel começou a frequentar o café sozinho. Sempre no mesmo horário, 3 da tarde.
quando o movimento era menor. Ele pedia um cappuccino, sentava-se perto do balcão e conversava com Raquel sempre que ela tinha 1 minuto livre. No início, eram conversas simples. Como foi seu dia? O que você gosta de fazer? Pequenas coisas. Mas aos poucos, elas se aprofundaram. Gabriel falava sobre seus sonhos, sobre como queria provar para o pai que era capaz, sobre o projeto de inclusão que guardava na gaveta há 2 anos. Raquel falava sobre a avó, sobre Miguel, o menino surdo que a inspirou a aprender Libras, sobre como era difícil viver com tão pouco, mas sempre encontrar razões para seguir em frente. Havia algo reconfortante naquelas conversas, algo genuíno. Eles vinham de mundos completamente diferentes, mas entendiam um ao outro de forma única. Uma tarde, Gabriel trouxe papéis, folhas cheias de gráficos e textos. É meu projeto. Quer ver? Raquel limpou as mãos no avental. Sentou-se por 1 minuto na cadeira ao lado dele. Leu. E quanto mais lia, mais impressionada ficava. Gabriel tinha pensado em tudo, desde a contratação até a adaptação do ambiente, programas de treinamento, parcerias com instituições. Era brilhante, profissional, necessário. Isso é incrível, Gabriel. Por que seu pai não aprova? Porque ele não acredita que pessoas como eu podem contribuir. Para ele, inclusão é caridade, não negócio. Mas é negócio, é o futuro. Gabriel olhou para ela. Havia gratidão ali. E algo mais. Respeito. Você entende. Eu sabia que você entenderia. Mas aquela proximidade não passou despercebida. Uma das outras garçonetes comentou com o gerente. O gerente comentou com alguém. E alguém comentou com Henrique Brandão. Porque em lugares pequenos, segredos não duram muito. Na sexta-feira daquela semana, Henrique entrou no café como um furacão. Seu rosto estava vermelho, os olhos duros. Ele foi direto até o balcão, apontou para Raquel. Você, comigo, agora. Raquel sentiu o sangue gelar. O gerente apareceu nervoso. Senhor Brandão, há algum problema? O problema é que essa funcionária está se aproveitando do meu filho. O café inteiro parou. Todos olharam. Raquel sentiu as pernas fraquejarem. Eu não estou... Calhe a boca. Henrique deu um passo à frente. Você acha que eu não sei o que está fazendo? Fingindo ser amiga dele, conversando em sinais? Você quer dinheiro? Todas querem. Isso não é verdade. Não é? Então por que meu filho está vindo aqui todo dia? Por que ele fala de você em casa? Você colocou ideias na cabeça dele. Eu só conversei com ele, só isso. Henrique riu, aquela risada cruel. Conversar, que bonito, mas acabou. Você está demitida. Pegue suas coisas e saia. E se eu ver você perto do meu filho de novo, vou garantir que nunca mais consiga emprego nessa cidade. O gerente tentou intervir. Senhor Brandão, talvez seja melhor conversarmos. Não há nada para conversar. Ou ela sai, ou eu retiro meu contrato com este estabelecimento. Escolha. Silêncio. O gerente olhou para Raquel. Ela viu a decisão nos olhos dele antes mesmo das palavras saírem. Raquel, sinto muito, mas eu entendo. A voz dela saiu firme, mais firme do que ela esperava. Vou pegar minhas coisas. Ela entrou no vestiário, tirou o uniforme, vestiu sua roupa simples, pegou a bolsa. E quando saiu, Henrique ainda estava ali, esperando, garantindo que ela realmente fosse embora. Raquel caminhou até a porta, mas antes de sair, ela se virou, olhou para Henrique nos olhos e disse clara e pausadamente: um dia seu filho vai provar que você estava errado, e quando isso acontecer, espero que você se lembre desse momento. Então, ela saiu. A porta se fechou atrás dela, e Raquel caminhou pela rua sem olhar para trás, sentindo o peso do desemprego cair sobre seus ombros, mas também sentindo algo mais: dignidade, porque ela não abaixara a cabeça. Não pedira desculpas por fazer o que era certo, e isso ninguém poderia tirar dela. Raquel chegou em casa no meio da tarde. Dona Neuza estranharia. Ela nunca chegava antes das 7. Mas quando abriu a porta, a avó estava dormindo na cadeira, a televisão ligada num volume baixo.
Raquel entrou em silêncio. Foi para o quarto, sentou-se na cama e só então permitiu que a realidade caísse sobre ela. Estava desempregada, sem renda, sem planos, com contas acumulando e uma avó para sustentar. O pânico veio em ondas. Ela calculou mentalmente. Tinha o salário do mês anterior guardado. Daria para 2 meses de aluguel. Talvez 3 se cortasse tudo que não fosse essencial. Mas depois era o abismo. Ela deitou na cama, fechou os olhos e pela primeira vez em anos sentiu vontade de desistir, de apenas parar de lutar, parar de tentar. Porque para que lutar quando o mundo inteiro conspirava contra você? Mas então ela ouviu a voz da avó na sala. Raquel, é você? Ela se levantou, limpou o rosto, colocou um sorriso falso. Sou eu, vó. Por que chegou cedo? Aconteceu algo? Não, só mudaram meu horário. A mentira saiu fácil demais, mas não podia preocupar Dona Neuza. A avó já tinha o coração fraco. Estresse era perigoso. Raquel passou o resto do dia fingindo normalidade. Preparou o jantar, assistiu TV com a avó, ajudou-a a se deitar. E quando finalmente ficou sozinha, pegou o celular e começou a procurar vagas de emprego. Havia poucas. As que existiam pagavam menos, exigiam mais. Mas ela se candidatou a todas. Não podia se dar ao luxo de ser exigente. 3 dias passaram. Nenhuma resposta. Raquel saía de casa todos os dias no mesmo horário para a avó não suspeitar. Ficava na biblioteca pública usando a internet. Imprimia currículos, entregava em restaurantes, lojas, supermercados, qualquer lugar. Mas todos diziam a mesma coisa. Vamos avaliar e entramos em contato. O contato nunca vinha. Na quinta-feira, uma semana após a demissão, Raquel estava no ponto de ônibus voltando da biblioteca quando viu um carro preto parar na frente dela. O vidro desceu. Era Gabriel. Ele sinalizou. Entre, por favor. Raquel olhou ao redor. Estava sozinha. Hesitou. Mas havia algo nos olhos de Gabriel. Urgência. Ela entrou no carro. Gabriel começou a dirigir. Raquel sinalizou. Seu pai sabe que você está aqui? Não. E não pode saber. Ele me proibiu de procurar você. Então por que está aqui? Gabriel parou o carro num estacionamento vazio, desligou o motor, virou-se para ela e começou a sinalizar com uma intensidade que Raquel nunca tinha visto antes. Porque você foi a primeira pessoa que me tratou como gente, não como um problema, não como uma vergonha, como gente. E meu pai destruiu isso. Ele te demitiu porque sabia que você estava me ajudando a acreditar em mim mesmo. E eu não vou aceitar isso. Gabriel, não há nada que você possa fazer. Ah, sim. Meu pai está errado. Sobre mim, sobre você, sobre tudo. E eu vou provar isso para ele. Como? Gabriel respirou fundo. Tem uma reunião daqui a 3 semanas. Investidores internacionais. Meu pai quer expandir a empresa para a Europa. É a maior negociação da história da Brandão Construções. E eu vou apresentar meu projeto nessa reunião. Raquel arregalou os olhos. Ele vai deixar você apresentar? Não. Por isso vou fazer sem permissão. Vou entrar naquela sala e mostrar para todos que eu sou capaz, que posso contribuir, que inclusão não é caridade, é inteligência. Gabriel, isso é arriscado. Se der errado, pelo menos eu tentei. Pelo menos eu não fiquei quieto. Você me ensinou isso, Raquel. Você me mostrou que a gente pode lutar, mesmo quando tudo parece impossível. Raquel sentiu um nó na garganta. Aquele jovem que há 2 semanas mal levantava os olhos, agora estava ali, determinado, pronto para enfrentar o pai. Mas eu preciso de você, Gabriel continuou. Eu preciso de uma intérprete, alguém que traduza minha apresentação. E não pode ser qualquer um. Precisa ser alguém em quem eu confie. Alguém que entenda o que eu quero dizer não só com as palavras, mas com o coração. Gabriel, eu não sou intérprete profissional. Eu só aprendi Libras para ajudar um menino da vizinhança. E foi por isso que você é perfeita. Porque você não aprendeu por dinheiro ou obrigação. Aprendeu por amor, por empatia.
E é isso que eu preciso naquela sala. Raquel ficou em silêncio. Pensou na avó, nas contas, na necessidade urgente de encontrar emprego. Aquilo era loucura, pura loucura. Se ela entrasse naquela reunião, Henrique Brandão a destruiria de vez. Garantiria que ela nunca mais trabalhasse em lugar nenhum. Mas então ela olhou para Gabriel. Viu a esperança ali, a coragem, a determinação, e lembrou de Miguel, do sorriso que ele tinha quando finalmente conseguiu conversar com alguém, de como era importante ser visto, ser ouvido, ser reconhecido. Quando é a reunião? Ela perguntou. Daqui a 3 semanas, dia 8 de abril, 14h. E você tem certeza disso? Tenho. Pela primeira vez na minha vida, tenho certeza de algo. Raquel respirou fundo, olhou pela janela, viu o céu cinzento de fim de tarde e tomou a decisão mais insana de sua vida. Está bem, eu vou te ajudar. Gabriel sorriu. Não, ele brilhou. Obrigado, você não vai se arrepender. Espero que não. Nas 3 semanas seguintes, eles se encontraram escondido, sempre em lugares diferentes. Uma vez num parque, outra numa biblioteca, outra num café do outro lado da cidade. Gabriel trazia o projeto. Eles revisavam juntos, ajustavam termos, praticavam a apresentação. Raquel estudava cada palavra, cada conceito. Queria ter certeza de que traduziria perfeitamente. Gabriel treinava a postura, o timing, a forma de olhar para o público. Eles trabalhavam como uma dupla, sincronizados, conectados. Mas não era fácil. Gabriel chegava cansado dos dias com o pai. Henrique aumentara a pressão. Levava o filho para reuniões, mas não o deixava falar. Apresentava-o como meu filho Gabriel, que está aprendendo o negócio, mas nunca como alguém capaz de contribuir. Ele me trata como mascote. Gabriel sinalizou uma tarde frustrado. Eu estou ali, mas não estou. Sou invisível, mas não vai ser mais, Raquel respondeu. Daqui a 1 semana você vai mostrar para ele e para todos que você não é invisível. Você é essencial. Os dias passaram rápido. Rápido demais. Logo chegou o dia 7 de abril, véspera da reunião. Raquel mal conseguiu dormir. Passou a noite inteira revisando mentalmente a apresentação. As palavras, os sinais, tudo precisava ser perfeito. Ela não contara para Dona Neuza. Não podia. A avó ficaria preocupada. Então, na manhã do dia 8, Raquel saiu de casa como se fosse procurar emprego. Vestiu sua melhor roupa, uma blusa branca simples, calça preta, sapatos baixos, nada chamativo, mas arrumado, profissional. Gabriel a buscou às 11 da manhã. Eles foram até um café próximo ao prédio da Brandão Construções. Repassaram tudo uma última vez. Gabriel estava nervoso. As mãos tremiam. E se eu esquecer tudo? Ele sinalizou. Você não vai esquecer. Você conhece esse projeto de cor. E se meu pai me expulsar da sala? Aí você volta no dia seguinte, e no outro, até ele entender que você não vai desistir. Gabriel sorriu. Um sorriso trêmulo, cheio de medo e coragem misturados. Às 13h45, eles entraram no prédio. A recepção era enorme, piso de mármore, lustres de cristal. Tudo gritava dinheiro e poder. Raquel se sentiu pequena, deslocada, mas Gabriel segurou sua mão por um segundo, olhou para ela e sinalizou. Juntos, juntos, ela confirmou. Eles subiram até o 12º andar. A sala de reuniões ficava no fim do corredor, portas duplas de madeira maciça. Gabriel hesitou na frente delas, respirou fundo e então, com toda a coragem que tinha, abriu as portas. A sala estava cheia. Henrique Brandão sentado na cabeceira. Sócios ao redor, investidores estrangeiros de terno impecável. Todos pararam e olharam. O silêncio foi imediato, pesado, mortal. Henrique se levantou lentamente, o rosto vermelho de raiva. O que vocês estão fazendo aqui? Gabriel não respondeu. Apenas caminhou até a frente da sala. Raquel o seguiu. As pernas tremiam, mas ela não parou. Não podia parar agora. Gabriel?
A voz de Henrique era uma ameaça. Saia, agora! Mas Gabriel já estava conectando o notebook ao projetor. A tela se acendeu. O título apareceu. Projeto Inclusão. O futuro sustentável da Brandão Construções. Um dos investidores se inclinou para a frente, interessado. O que é isso? Henrique tentou intervir. Nada. Meu filho está... Deixe ele apresentar. Outro investidor interrompeu. Quero ouvir. Henrique congelou. Não podia recusar na frente dos investidores. Não sem parecer autoritário. Ele se sentou, mas os olhos cravados em Gabriel eram puro veneno. Gabriel olhou para Raquel. Ela acenou. Pronta. E então, Gabriel começou. E Raquel traduziu. E juntos, eles mudaram tudo. Gabriel respirou fundo. Olhou para Raquel. Ela acenou encorajadora. E então ele começou. Suas mãos se moviam com precisão. Cada sinal carregado de significado. Cada gesto, uma declaração. Raquel traduzia em voz alta, clara e firme, transformando o silêncio de Gabriel em palavras que enchiam a sala. Senhores investidores, meu nome é Gabriel Brandão. E hoje venho apresentar algo que pode revolucionar não apenas nossa empresa, mas toda a indústria da construção civil no Brasil. Os investidores se inclinaram para a frente, atentos. Henrique permaneceu imóvel, os punhos cerrados sobre a mesa. Gabriel continuou. Falou sobre números, dados, pesquisas que mostravam como empresas inclusivas tinham 30% mais produtividade. Como a acessibilidade não era custo, mas investimento. Como milhões de pessoas com deficiência eram um mercado inexplorado. Raquel traduzia cada palavra, mas fazia mais do que isso. Ela colocava emoção, dava vida, transformava dados frios em histórias humanas. E os investidores escutavam, realmente escutavam. Um deles levantou a mão. Quanto custaria implementar isso? Gabriel mostrou os slides, planilhas detalhadas, cronograma de 5 anos, retorno sobre investimento, parcerias com universidades, incentivos fiscais. Ele tinha pensado em tudo. Outro investidor perguntou, e você desenvolveu isso sozinho? Gabriel hesitou, olhou para o pai. Henrique estava pálido, mas Gabriel não mentiu. Sinalizou com orgulho. Sim, nos últimos 2 anos. Porque acredito que pessoas como eu podem contribuir, podem liderar, podem fazer diferença. A sala ficou em silêncio. Então, lentamente, um dos investidores começou a aplaudir. Outro se juntou. Logo, todos estavam aplaudindo. Todos, exceto Henrique. O empresário, que parecia ser o líder do grupo, se levantou. Senhor Brandão, por que nunca nos apresentou esse projeto antes? Henrique abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Ou melhor, tinha, mas não podia dizê-la. Não podia admitir que subestimara o próprio filho. Com todo respeito, o investidor continuou. Este é exatamente o tipo de visão que procuramos. Inovação, responsabilidade social, sustentabilidade. Se sua empresa implementar isso, terão nosso investimento integral. Mas queremos Gabriel liderando o projeto. Henrique finalmente falou, a voz controlada, mas tremendo. Gabriel não tem experiência para... Ele acabou de nos mostrar exatamente o contrário. Outro investidor interrompeu. Senhor Brandão, seu filho é brilhante. E, francamente, subestimá-lo é um erro que não podemos nos dar ao luxo de repetir. A reunião terminou 15 minutos depois. Os investidores saíram satisfeitos. Confirmaram o investimento, pediram uma nova reunião para discutir detalhes e deixaram claro, queriam Gabriel envolvido diretamente. Quando a porta se fechou, sobraram apenas 3 pessoas na sala. Henrique, Gabriel, Raquel. O silêncio era ensurdecedor. Henrique olhou para o filho, depois para Raquel. E pela primeira vez não havia arrogância em seus olhos. Havia algo próximo da vergonha. Vocês me fizeram passar vergonha. A voz saiu baixa, perigosa. Não, pai. Gabriel sinalizou e Raquel traduziu. Você fez isso sozinho, durante anos, ao me tratar como incapaz, ao me esconder, ao ter vergonha de mim. Eu nunca tive vergonha de você. Teve sim.
E ainda tem. Mas agora não importa mais, porque eu provei. Para você, para eles. E principalmente para mim mesmo. Henrique deu um passo à frente. E você? Olhou para Raquel. Acha que ganhou alguma coisa? Que isso muda algo? Raquel o encarou. Eu não quero ganhar nada. Nunca quis. Só queria que você enxergasse seu filho. De verdade. Mas acho que isso ainda é impossível para você. Henrique abriu a boca para responder, mas não havia palavras, porque no fundo ele sabia. Ela estava certa. Gabriel pegou o notebook, sinalizou para Raquel. Vamos. Eles saíram da sala juntos, deixando Henrique sozinho. Um homem poderoso, rico, influente, mas naquele momento completamente derrotado. Não por inimigos externos, mas por sua própria cegueira, por sua própria arrogância. E não havia volta. O estrago estava feito. Raquel e Gabriel saíram do prédio em silêncio. O sol da tarde batia forte no rosto deles. Quando chegaram à calçada, Gabriel parou, virou-se para ela e sinalizou algo que fez os olhos de Raquel arderem. Obrigado. Sem você, eu nunca teria conseguido. Você conseguiu sozinho. Eu só traduzi. Não. Você fez muito mais do que isso. Você me deu coragem. Me mostrou que eu podia. Raquel sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. E agora? O que acontece agora? Gabriel pensou por um momento. Agora eu luto para que esse projeto saia do papel. E você... Ele hesitou. Você precisa de um emprego, certo? Raquel desviou o olhar. Eu dou um jeito. Não. Você não vai dar um jeito. Você vai trabalhar comigo. Gabriel, seu pai nunca vai permitir. Não estou pedindo permissão. Os investidores querem que eu lidere o projeto. Isso significa que eu escolho minha equipe. E eu te quero como consultora de acessibilidade e intérprete oficial. Raquel arregalou os olhos. Eu não tenho qualificação para... Você tem a melhor qualificação possível. Empatia e conhecimento real. Não aprendeu Libras numa sala de aula. Aprendeu na vida, com pessoas reais. É exatamente isso que o projeto precisa. Mas seu pai... Meu pai vai ter que aceitar, ou perde o investimento, e ele sabe disso. Raquel ficou em silêncio. Aquilo era grande demais, rápido demais. Uma semana atrás, estava desempregada, sem esperança. E agora, pensa com calma. Gabriel sinalizou. Não precisa responder agora, mas saiba que a vaga é sua, se quiser. Eles se despediram. Gabriel voltou para casa. Raquel pegou o ônibus. Durante todo o trajeto, sua cabeça girava. Consultora, intérprete oficial, salário fixo, dignidade, respeito. Parecia sonho, mas era real, assustadoramente real. Quando chegou em casa, Dona Neuza estava na sala. Como foi a procura de emprego hoje? Raquel sentou-se ao lado dela, segurou a mão da avó e pela primeira vez em semanas contou a verdade. Tudo, a demissão, Gabriel, o projeto, a reunião, a proposta. Dona Neuza ouviu em silêncio. Quando Raquel terminou, a avó apertou sua mão. Você vai aceitar? Eu não sei, vó. É arriscado. O pai dele me odeia. E se der errado? E se der certo? Dona Neuza sorriu. Minha menina, a vida inteira você fez o certo, ajudou quem precisava, trabalhou duro, nunca pediu nada para ninguém. Talvez seja a hora de aceitar que você merece coisas boas também. Raquel sentiu as lágrimas virem. E se eu não for boa o suficiente? Você sempre foi boa o suficiente. O problema é que o mundo demorou para perceber. Naquela noite, Raquel mal dormiu. Pesou prós e contras, medos e esperanças. E quando o sol nasceu, ela já tinha tomado sua decisão. Ligou para Gabriel. Disse sim. Nos dias seguintes, tudo aconteceu rápido. Gabriel formalizou a contratação. Raquel foi registrada como consultora de inclusão e acessibilidade. Salário 3 vezes maior do que ganhava no café. Benefícios. Carteira assinada. Henrique tentou bloquear. Chamou Gabriel para uma conversa particular. Disse que era loucura, que Raquel não tinha experiência, que ela só queria se aproveitar. Mas Gabriel não cedeu.
E quando Henrique ameaçou cortar o projeto, um dos sócios interveio. Henrique, os investidores foram claros. Ou Gabriel lidera isso do jeito dele, ou perdemos o negócio. Você decide. Henrique não teve escolha. Engoliu o orgulho e aceitou. No primeiro dia de trabalho, Raquel entrou pela porta da frente. Não pela dos fundos, pela frente. Foi recebida pela equipe. Ganhou uma sala, um computador, um crachá com seu nome. Raquel Santos, consultora de inclusão. Ela olhou para aquele crachá e precisou segurar as lágrimas. Anos de humilhação, de invisibilidade. E ali estava ela, reconhecida, valorizada, vista. Gabriel a apresentou para toda a equipe, explicou o projeto, a importância da inclusão. Raquel falou sobre acessibilidade, sobre Libras, sobre como pequenas mudanças podiam transformar vidas. E as pessoas ouviram, com atenção, com respeito. Henrique observava de longe, não falava com Raquel, não a cumprimentava, mas também não a impedia. Era uma rendição silenciosa, uma derrota não admitida, mas real. E Raquel? Raquel trabalhava, dava o seu melhor, provava a cada dia que Gabriel estava certo, que ela merecia estar ali, não por pena, não por favor, mas por competência, por dedicação, por visão, e aos poucos até os mais céticos começaram a perceber. Aquela garçonete humilde tinha mais a ensinar do que muitos executivos de terno. 6 meses se passaram, meio ano desde aquela reunião que mudou tudo. O projeto Inclusão saiu do papel, tornou-se realidade. A Brandão Construções contratou 15 pessoas com deficiência, adaptou todas as instalações, criou um programa de capacitação e os resultados superaram até as previsões mais otimistas. A produtividade aumentou. O clima organizacional melhorou. A empresa ganhou prêmios de responsabilidade social, reportagens em jornais, reconhecimento nacional. E no centro de tudo isso estavam 2 pessoas. Gabriel, liderando com visão, e Raquel, garantindo que cada detalhe fosse pensado com humanidade. Eles trabalhavam bem juntos, complementavam-se. Gabriel tinha a estratégia. Raquel tinha a empatia. Juntos, criaram algo maior do que ambos imaginaram. E a empresa transformou-se. Não apenas nos números, mas na essência. Henrique observava tudo de longe. Ainda era o dono. Ainda tinha poder. Mas algo tinha mudado nele. Estava mais quieto, menos arrogante. Às vezes, Raquel o pegava olhando para Gabriel durante as reuniões. Havia algo naquele olhar. Não exatamente orgulho, mas talvez o começo de uma compreensão, de um arrependimento não dito. Um dia, Raquel estava revisando documentos quando Gabriel entrou em sua sala. Ele parecia diferente, nervoso, animado. Precisamos conversar, ele sinalizou. Aconteceu algo? Sim, algo grande. Gabriel sentou-se. Os investidores internacionais querem fazer uma cerimônia pública, um evento para celebrar o sucesso do projeto. Vão convidar a imprensa, outras empresas, autoridades, e querem que eu faça o discurso principal. Raquel sorriu. Isso é incrível, Gabriel. Você merece. Não é só isso. Eles querem que você suba no palco comigo, que eu agradeça publicamente, na frente de todos. O sorriso de Raquel vacilou. Gabriel, não precisa... Precisa sim. Nada disso existiria sem você. E eu quero que todos saibam. E seu pai? Gabriel hesitou. Ele vai estar lá, na primeira fila. E é exatamente por isso que preciso fazer isso. O evento foi marcado para o dia 15 de outubro, um sábado ensolarado. O auditório da empresa foi transformado. Flores, bandeiras, cadeiras para 200 pessoas, imprensa nas laterais, câmeras, flashes. Era grandioso, importante. Raquel chegou cedo. Usava um vestido azul simples que comprara com o primeiro salário. Nada extravagante, mas bonito. Digno. Dona Neuza tinha vindo com ela. Estava sentada na terceira fileira, com os olhos brilhando de orgulho. Henrique chegou minutos antes do início. Sentou-se na frente sozinho. Não olhou para ninguém. Apenas esperou, com a expressão fechada. O evento começou. Diretores falaram.
Investidores apresentaram números. Funcionários deram depoimentos emocionantes sobre como o projeto tinha mudado suas vidas. E então chegou o momento principal. Gabriel subiu ao palco. Raquel subiu com ele. A sala ficou em silêncio. Gabriel posicionou-se no microfone. Raquel ao lado, pronta para interpretar. E ele começou. Há um ano eu era invisível. Estava na empresa todos os dias, mas ninguém me via. Ninguém me ouvia. Eu era apenas o filho surdo do dono. Uma presença, não uma pessoa. Raquel traduzia. Sua voz firme ecoava pelo auditório. As pessoas ouviam atentas. Mas então algo mudou. Uma pessoa me viu, de verdade. Não olhou para minha deficiência. Olhou para mim. E com um gesto simples, ela me mostrou que eu podia ser mais. Podia contribuir. Podia fazer diferença. Gabriel olhou para Raquel. Ela sentiu as lágrimas ameaçarem, mas segurou. Essa pessoa não era executiva. Não tinha MBA. Não tinha diploma de universidade cara. Ela era uma garçonete, uma mulher negra, humilde, que aprendeu Libras para ajudar uma criança da vizinhança. E foi ela quem me ensinou a maior lição da minha vida. Valor não vem de títulos, vem de caráter. A plateia estava em silêncio total. Henrique, na primeira fileira, tinha a cabeça baixa. Raquel Santos foi demitida por me tratar com respeito. Foi humilhada por acreditar em mim. Foi desvalorizada por fazer o que era certo. Mas hoje ela está aqui, não como garçonete, como consultora de inclusão, como a pessoa que transformou um projeto em realidade, como minha amiga, como minha salvadora. Gabriel virou-se completamente para Raquel. E então ele fez algo que ninguém esperava. Começou a aplaudir. Em libras, o sinal visual de aplausos, as mãos se movendo no ar. E lentamente, um por um, todos na plateia se levantaram e começaram a aplaudir também. Uma ovação de pé, palmas que ecoavam, 200 pessoas reconhecendo, celebrando, validando. Raquel não conseguiu segurar mais. As lágrimas caíram, mas eram lágrimas de felicidade, de alívio, de justiça finalmente feita. Gabriel a abraçou e sinalizou só para ela. Obrigado, por tudo. A câmera captou o momento. E naquele instante, Henrique levantou os olhos. Viu o filho abraçando aquela mulher que ele tanto desprezara. Viu a gratidão, o respeito, o amor genuíno, e algo se quebrou dentro dele. Quando o evento terminou, Henrique esperou todos saírem. Esperou até Gabriel e Raquel estarem sozinhos perto da saída. E então, lentamente, se aproximou. Raquel o viu primeiro. Seu corpo enrijeceu. Gabriel percebeu e ficou ao lado dela, protetor. Henrique parou a poucos passos. Por um longo momento, ele apenas olhou para eles. Então, com a voz baixa, quase um sussurro, ele disse: Eu estava errado. As 3 palavras caíram como pedras, pesadas, dolorosas. Sobre você. Ele olhou para Gabriel. Sobre ela. Olhou para Raquel. Sobre tudo. Gabriel não respondeu. Apenas esperou. Henrique respirou fundo. Eu não espero perdão. Não mereço. Mas precisava dizer. Você tinha razão, Gabriel. E eu fui um tolo. Ele não esperou resposta. Virou-se e saiu. Um homem quebrado pela própria arrogância. Não era redenção, não ainda. Mas era o começo, o primeiro passo de uma jornada longa. Gabriel olhou para Raquel, sinalizou. Acabou. Finalmente acabou. Não. Raquel sorriu. Acabou o sofrimento. Mas o começo está só começando. 3 meses depois, Raquel inaugurou um projeto próprio. Aulas gratuitas de Libras para crianças da comunidade. Miguel foi o primeiro aluno a se inscrever. Depois vieram outros, dezenas, centenas. A sala ficava no térreo de um prédio popular. Simples, mas cheia de vida, cheia de risos silenciosos, de mãos que conversavam, de crianças que finalmente podiam se comunicar. E toda quinta-feira, às 3 da tarde, um carro preto parava na frente. Gabriel descia. E durante 1 hora, ele era apenas mais um professor voluntário, ensinando, aprendendo, fazendo diferença.
Um dia, Dona Neuza perguntou: "Você é feliz, minha filha?" Raquel olhou ao redor, para a sala cheia de crianças. Para Gabriel rindo com Miguel no canto. Para sua vida que, um ano atrás, parecia sem saída. E respondeu com toda a certeza do mundo: "Sou, vó. Pela primeira vez, eu realmente sou." E em algum lugar da cidade, em um escritório silencioso, Henrique Brandão assistia a uma reportagem na TV. Era sobre o projeto de inclusão, sobre Gabriel, sobre Raquel, sobre como uma garçonete e um jovem surdo mudaram uma empresa inteira. E pela primeira vez em décadas, uma lágrima escorreu pelo rosto do velho milionário, porque ele finalmente entendia. O valor de uma pessoa nunca esteve enquanto ela tinha, mas enquanto ela dava. E ele tinha perdido anos subestimando isso. Mas seu filho tinha aprendido e estava ensinando o mundo. A vida sempre testa quem tem coração bom. Raquel foi humilhada por fazer o certo, e mesmo assim não desistiu de ser humana. Se essa história te tocou, deixa teu joinha e comenta o que mais te marcou. Às vezes é num simples gesto de respeito que a gente muda o destino de alguém.